ambiente tecnológico, está no meu DNA, eu prefiro a tecnologia Legal. de hoje. O cheiro do óleo diesel do caminhão, o chão tremendo com a empilhadeira passando com o container, estão no meu coração, mas hoje é na tecnologia. Legal. Na tecnologia. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast. Muito feliz de ver vocês conosco nessa segunda temporada. Meu nome é Emerson Dias, ao meu lado, como sempre, o Evaristo Garcia. E como vocês já sabem, a nossa dinâmica sempre tem um convidado mais do que especial para contar sobre sua trajetória, muitas histórias sobre logística, histórias sobre novos projetos. E hoje a gente tem um convidado super especial, que tem muita história para contar, né, Vavá? Correto. Pessoal, peço que antes de mais nada, curtam e compartilhem. Hoje, uma pessoa referência aqui na nossa área da logística, percursor de serviços de importação e exportação e agora atuando em tecnologia. Não percam. Pois é, e além de tudo, a história da família dele também tem tudo a ver com a história do nosso porto aqui de Santos, né? Com a história da logística do nosso país. Seja muito bem-vindo a bordo, José Roberto Mesquita Filho. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos ver como é que a gente pode contribuir um pouquinho aqui com a nossa experiência. Legal. Eu tenho certeza que vai ter muita história legal. Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas São muitos anos. Muitos anos, né? São muitas gerações. Vamos dizer assim. Agora vamos fazer o seguinte. Conta sobre você. Como você entrou nesse ramo? Eu já sei que é por causa da família, Sim. Mas como foi que você começou tudo? Veja, minha maior alegria na época era computadores. Na época que não existiam os computadores ainda, os pessoais estavam começando. Sim. E o meu pai um dia, eu devia ter uns 15, 16 anos, o meu pai, querendo me incentivar, me levou numa loja que tinha os computadores, na época era o CP500, não sei se vocês lembram, uma caixa grande com aqueles discos. Eu sou dessa época não, cara. Monitor verde, monocromático. E ele comprou e me deu de presente, e eu brincava com o computador e tudo, e um dia ele falou, vamos para o escritório, vamos conhecer a empresa, e aí comecei a trabalhar com 17 anos, ainda assim, com sem muito compromisso, né, sem muita responsabilidade, até o dia que eu falei, pai, é melhor eu levar esse computador para o escritório, porque lá eu consigo trabalhar mais com ele. E chega no escritório, na época eram grandes computadores, aqueles mainframes enormes. Sim. E tudo, e chega o meu CP500 de uso pessoal e fez um super sucesso. A empresa inteira ficou impressionada com aquele negócio e eu acabei me enfronhando e me desenvolvendo na logística por conta disso. Era tecnologia, e com o tempo e com os processos que a gente discutia, eu fui tomando pé da logística. Em que ano foi isso? Cara, a pergunta mais difícil, 90, 1990, 91. Vai indicar a idade, hein? Acho que nos anos 90, começo dos anos 90. Que legal. E aí você começou, né, nessa época, não só nessa parte de tecnologia, mas aí você já entrou direto no negócio da família. Sim, na época eram os TRAs, né? Tinha os terminais retroportuários, e na época era o Collor que tinha aberto as fronteiras do Brasil, então era um volume enorme. Sim. Foram as primeiras Richtstackers que chegaram no Porto de Santos, então acompanhei todo aquele processo e a gente fez também uma mudança de hardware, como todas as empresas fizeram, os downsizings e que instalaram as redes Novell na época. Então, assim, foi aí que eu dei o pulo dentro da logística, né? Eu acabei entrando em todas as áreas da empresa para conhecer os processos, otimizar os processos. E assim, eu fiquei assim, bastante... E a empresa atuava na área de armazenagem, transporte, despacho aduaneiro, agenciamento de carga internacional. É o Grupo Mesquita, Grupo Mesquita. Na época, já naquela época com 70 anos. Né? Legal. E começou aqui em Santos? Começou naquela área do Guarujá? Como que começou? Começou com um despacho com meu avô. Certo. Depois ele acabou tendo que fazer uma cirurgia. O meu pai e meu tio, na época, já estavam trabalhando, assumiram e desenvolveram um ritmo maior. Aí foram para a área de terminais, para a área de caminhões e afretamento de navios, inclusive, e aí a coisa tomou um vulto quando o TRA
ficou de pé lá nos meados de 80, né? Sim, 86, 87, se não me falha a memória. Mas seu avô começou nos anos 30, 40? Puxa vida, por aí. Eu acho que não era nem projeto ainda, né? Não, eu até ouvi uma história sobre seu avô, sobre a história do alemão que chegou aqui no Brasil. Essa história é famosa, né? Famosa e boa, né? Ele era um despachante e estava no terminal de bagagem, né? Fazendo algum serviço lá e encontra esse alemão que mal falava português com toda a dificuldade, porque ele tinha bagagem, tinha um carro e ele via que o alemão estava aflito e ele se colocou à disposição do alemão e resolveu o problema do alemão. O alemão mal conseguia se comunicar com ele, ele deixou um cartãozinho e foi embora. Passado algum tempo, que a história se perdeu, não sei se foram algumas semanas ou alguns meses, bate na porta do escritório de despacho dele, o alemão, e dizendo o seguinte: vim aqui cumprimentar o primeiro despachante aduaneiro da Volkswagen do Brasil. Caramba, cara. Que legal. Foi uma história e daí para frente eles se especializaram, ele, pai, meu tio, no despacho da indústria automobilística. Então, tivemos Volkswagen, depois com os anos General Motors, enfim, várias companhias montadoras passaram ao longo da prestação de serviço lá. Então esse alemão ele era o presidente da Volkswagen? Ele veio para abrir a Volkswagen do Brasil. Caramba, que história legal. Foi. Não tinha nem container, né? Eram CKDs de importação, de exportação, tinha de tudo. E você pegou a mudança pro... Lógico, o container veio antes, mas pegou ali o boom do container, foi nessa época mais ou menos que começou a trabalhar. O TRA, foi. Eu me lembro pouco, mas assim, os primeiros containers eram movimentados com dois guindastes, não tinha stacker, né? Sim. Aí depois tinha as Milan, tinha outros tipos de empilhadeira, mas que não conseguiam dar produtividade. E o container naquela época ainda tinha bolsão para você pegar com tinha. Empilhadeira de garfo. Aí pegava com dois guindastes, né? Você põe um spreader, cada lado com um guindaste e fazia uma movimentação. Era muito precário. Sim. Foi lá no Guarujá, no terminal do Guarujá. Lá, logo depois foi nomeado como o primeiro terminal retroportuário alfandegado. E aí depois veio o segundo e assim foi. Mas isso era do Brasil? Ou do Brasil, acho que foram os primeiros do Brasil. Depois, acho que logo em seguida, ou simultaneamente, teve a Multiterminais lá no Rio. Sim. Mas eu já não tenho uma lembrança muito do... Quando eu entrei, eu me lembro do boom da importação e da chegada das empilhadeiras, que foi um negócio... Isso daí foi na época o presidente Collor que colocou essas... Em 91 ali, foi um período, acho que de 3 ou 4 anos ali, muito forte. Que legal. Pelo menos ele fez alguma coisa boa, né? Não, tá sofrendo agora. Não, e ele abriu a indústria automobilística, foi ele, cara. E quando eu lembro, eu era menino, que ele fez um discurso chamando os carros brasileiros de carroça. Isso, sim. E aí, depois disso, começou a vir uns carros melhores, a GM... entrou no Brasil, fez o Monza, foi um negócio de louco. Eu me lembro uma operação interessante, a gente fazia carga aérea também lá em São Paulo, né? E Campinas também. E nessa onda toda, veio a primeira, tinha um cliente nosso ele era meio trader e ele tinha vários negócios e ele falou, pô, nós estamos querendo trazer as primeiras Maseratis. Nessa época aí, mandou tudo de avião. Deve ter vindo umas 6 ou 7 Maseratis, lá em Viracopos. E chamou a imprensa inteira para dar cobertura, porque naquela época era, né? Época de carroça, né? A época de carroça. E eu fui acompanhar, e o pessoal do agenciamento de carga, que a gente fez toda a parte de frete aéreo e tudo. E aí o rapaz se indispôs lá com o fiscal, por questões burocráticas e tudo. O fiscal falou, eu não vou liberar. Tem aqui umas dúvidas aqui no processo, eu não vou conseguir liberar as Maserati hoje. Toda mídia, toda a imprensa lá esperando para cobertura. Conversa daqui, conversa dali, manda vir documento da Itália, corre daqui, o horário da Itália já estava fechada a fábrica. Conseguimos no último minuto, já o sol já estava lá em Viracopos, já descendo lá no horizonte, e o fiscal desembaraça.
Então, e aí vem os carros para fora. E foi aquele festival, essa época do Sim, Collor aí, caramba. que houve esse... E os documentos, só para o pessoal, tem bastante estudante aqui que não tem nem ideia. Como mandava um documento da Itália em tempo real? Mas, de tempo real não existia. Era malote, né? Malote. Ou no Telex, não existia ainda nem o fax. O fax, né? Não, lá na empresa, os primeiros e-mails, e fui eu que implantei na época, da filial São Paulo, que era menorzinha, a gente fez o primeiro serviço de e-mail da Mesquita. Caramba, o pessoal que atua hoje Não nem dá pra imagina, imaginar. cara. Era comunicação interna batida na máquina de escrever e o Telex, Sim. a fitinha perfurada, para mandar tinha informação. 2, 3 pessoas que ficavam ali com 2, 3, 4 máquinas dessa, até vinha o lançamento absurdo do fax, aí revoluciona. Você retransmitia aquela imagem que você passava. Coisa de louco. O pessoal que trabalha aqui nosso aqui da tecnologia aqui que está na mesa fora daqui da tela nem imagina o que é isso. Não. Com certeza não. Foi uma forma, mas eu vivi essa revolução toda aí na empresa, né? Acompanhei Que tudo legal. isso. A origem, tecnologia, Sim. e aí acabei passando 30 anos em logística. Caramba. Aí foi uma grande escola, né? Verdade. Aprendi um pouquinho de muitas coisas de toda a logística internacional. Você lembra de algum recorde de movimentação que teve lá na Mesquita? Sim, nós tivemos, assim, naquele auge, a gente tinha os 2 terminais, né, de margem esquerda e margem direita, de importação, a gente somava ali quase 7 mil containers movimentados ao longo do mês. Era puxado. Tinha que ser com as reach stackers, não dava para operar com empilhadeira local. Sim. Elas levavam a 5 de alto e aí tem uma história que eu acho que vale a pena contar. Aquelas máquinas chegaram, tinha uma pressão de containers nos pátios, subimos de 3 para 5 de alto e as impressoras começaram a pipocar. O freio delas não freava, tinha problema por conta da mecânica europeia aqui no Brasil. Nossa. E todas as máquinas pararam e estava 5 de alto e não tinha como pegar. Não tinha como pegar. Embarcamos os franceses, que eram na época a PH, embarcamos os franceses para cá, eles mandaram uma equipe até descobrir que era o óleo do freio, que o europeu era diferente do brasileiro. Aí desenvolvemos um óleo aqui com, acho que se não me engano foi a Petrobras, e aí equacionou o problema. Mas porque o óleo pelo país tropical. Esquentava demais e não dava, explodia, as bombas de pressão não aguentavam. Caramba. Mas foi uma época, eu comprava uma empilhadeira, comprava outra, porque não dava conta, o volume só crescia. Foi um momento muito... E para chegar essa empilhadeira também era demorado. Cada uma que chegava era uma festa. Né? E eu lembro, a gente fazia atendimento container reefer, né? A gente é da área do container reefer, eu e o Hélio. Só na Mesquita tinha aqueles reefer tanque, vinha com uns produtos IMO que não podia... carga especial, né? Carga especial, só tinha na Mesquita. Era lá. A gente tinha um conjunto de tomadas forte ali na Lemoa, né? A gente fez... Tinha tomadas, tinha monitoramento, tinha 24 esquemão, horas, era bem legal, cara. Tinha aqueles isotanques que, se tivesse algum problema, ele começava a acionar um alarme, com risco de explosão também. E eu lembro que só ia para Mesquita esse tipo de container. Eu lembro porque que só atendia na Mesquita por causa da estrutura. Quem apoiava muito, que tinha muito esse conhecimento, era o Armando Gonçalves. Não sei se você lembra do Armando Gonçalves, ele era o cara que operava mesmo o TRA. Que legal. Ele tinha relação com as companhias marítimas e com os despachantes todos, e ele fazia toda essa angariação de carga, né? Captação. Captação, mais, né? Isso. Então a gente acabou se especializando no começo em algumas questões, né? Verdade. E depois, como foi que hoje não tem mais a Mesquita, né? Como foi que essa mudança? Hoje, eu não sei o nome que vai ficar, ainda é Santos Brasil Logística, né? Mas tá no pacote da CMA-CGM, né? CGM, isso mesmo. Anunciado hoje, inclusive, né? 51%. A Seva, né, que fez a diferença. Disseram que foi lá no dia da Intermodal, que fizeram um marketing que ia cair o Pix e tava todo mundo falando desse Pix. E foi. Aí. Não sei. Mas anunciaram. Eu queria ter sido corretor dessa negociação. Opa! Não, essa operação, a gente tinha na época, eram os terminais, o transporte, e tinha um centro de distribuição em São Bernardo, né? Sim. Certo. O despacho
E aí eles vieram e acharam que queriam aquilo, né? E aí a gente começou a conversar e eu acho que fazia muito sentido, né? O nosso sonho era ir ter a operação portuária, né? Mas não foi possível. Mas aí a operação portuária veio e acabou fazendo a aquisição de todo o processo lá. E estão lá até hoje com tudo lá, pelo que a gente vê, que passa, acho que até o centro de distribuição teve uma época que eles cresceram bastante. Quando houve essa aquisição por parte da Santos Brasil, todos os funcionários foram mantidos ou como foi feito A um princípio, acordo? sim. Todos os funcionários, depois eles foram fazendo o giro, otimizando o processo, simplificando. Acho que toda a parte de administração eles já tinham lá e acabaram otimizando, né? Mas tem gente da MIS que está até hoje lá. Caramba, cada vez menos, mas ainda tem gente lá. Tem quanto tempo já que houve essa... 2008. Caramba, tudo isso já. Já tem, passa rápido. Eu nunca mais entrei lá. Caramba. Passo na porta. Nem uma visita assim. O Chico, que trabalha comigo, o Chico, ele entrou lá, já teve lá. Um tempão. Mas eu acabei não conseguindo ir nesse dia, mas não entrei, não. Que legal. Foi um processo... E ficou assim para a família, ficou aquela dorzinha no coração depois ou não? Olha, eu penso que sim, né? Porque eu gostava, pelo menos eu particularmente gostava daquilo lá, mas não achamos ruim, né? De fazer uma venda. Foi uma compra, não foi uma venda, né? Assim, sim. Eles que quiseram fazer a compra e tinha um pra processo eles era muito estratégico, porque o terminal portuário, ele hoje em dia precisa de retroporto. A tendência dele é só receber e dispensar. Não dá mais para captar e ter containers lá parados esperando fazer processo de o serviço de container é no retroporto, né? Ova, desova, isso mesmo armazenagem com o porto cada vez mais é só o serviço de embarque e desembarque. Passagem. É isso aí. E assim tem que ser, né? E eu acho que sim, para eles fez todo sentido integrarem as operações, né? Sim. Eles conseguiram otimizar muita coisa, a gente acompanhou, né? Muita coisa, e eles otimizaram bastante, né? Principalmente aquelas descargas de navio, que sempre foi uma briga ali, uma disputa, né? Verdade. E eles tinham uma dinâmica muito mais eficiente hoje, né? Não, e hoje eles têm a lista manifestada do que vai descer, então até em certo momento ele pode escolher a carga que ele quer captar. Ele tem mais recursos. Faz sentido, né? Tem sinergia. Sai em vantagem contra outros retroportos. Eu acho que sim. E você vê, não tem ninguém mais que montou esse modelo, né? Eles ficaram aí, saíram na frente e ficaram. E a CMA com certeza fez uma grande aquisição. Eu acho que é um bom negócio também, né? Vai ter. Eu acho que no Brasil foi o melhor. Acho que sim. Porque foi tudo, né? Ele vem do mar, passa pelo porto e tem a logística de terra, né? Muito bom. E depois disso a família seguiu no ramo da logística ou não? Mudou o rumo? Eu me mudei para o interior, acho que pouco se seguiu dentro da família. Aí fizemos um no compete, não me lembro se foram 3 ou 5 anos, aí acabei me mudando para Campinas e desenvolvendo outro negócio com tecnologia. Legal. Mas retomou a tecnologia sempre teve. Você vê que eu devia ter guardado. Seria a relíquia, hein, cara? E aí eu, mais recentemente, veio com esse projeto do lacre eletrônico, que ele não era radiofrequência, ele era por imagem. E na época a gente estava trazendo uma tecnologia não tinha toda essa tecnologia de inteligência artificial e reconhecimento de imagem na época. Sim. E a ideia era fazer todo esse monitoramento por imagem, com reconhecimento de caractere, mas ficou inviável economicamente. E aí começaram os estudos para se utilizar o lacre eletrônico. Então, explica para a gente como seria esse lacre eletrônico, onde ele é instalado. O lacre eletrônico, ele é um lacre de container ou de caminhão ou de qualquer dispositivo que precisa ser fechado. E ele tem sensores de aberto, de fechado, de rompido e relacrado maliciosamente. Então, a gente consegue saber. Ele vem tudo dentro do componente de um chipzinho com algumas filamentos. É uma placa com alguns componentes, inclusive alguns chips. Então, no nosso caso, tem o NFC, que é a tecnologia do celular, e tem o RFID, que é a tecnologia do sem parar, por exemplo, do Connect. E aí a gente integrou essas duas tecnologias, que elas não se comportam muito bem juntas, por causa da radiofrequência ali, eles só têm uma interferência, então a gente conseguiu... Cada uma tem uma faixa. E se interferem, uma prejudica a outra. Sim. E a gente conseguiu estabilizar isso,
num primeiro momento, em 2018, quando começou, que era o Bolt Seal, que é aquele marítimo, né, que não se mostrou eficiente porque a turma abre o container sem romper esse tipo de lacre. Então nos deram a dica, faz com cabo. Então a gente desenvolveu o cabo de 3,5 metros, se não me falha a memória, que passa nas 4 hastes das portas dos containers. E aí fecha. Então, mas o lacre por si só não resolve o problema. Então aqui a gente tem uma plataforma tecnológica onde o lacre é um componente dessa plataforma. Então, quais são os outros componentes? Imagem, foto, GPS, foto, GPS e o lacre propriamente dito. E as antenas. As antenas. Que é a infraestrutura que tem que ficar fixa onde o container vai passar. Ela é uma opção. Sim. Ela é uma opção. Então, locais onde tem um movimento maior de containers, como portos, estações de ferrovia, recomenda-se a colocação de antenas. Caso contrário, pode-se usar o celular com a nossa aplicação, que ela é uma aplicação segura. A gente não recebe dados de fora. O que ela produz, ela criptografa e manda para a nossa nuvem. Então, a gente criou um processo de uma cadeia logística segura. Então ela é mais do que só a segurança do container. Então não é apenas se for rompido, vai informar de imediato. Não é só apenas isso. Não, ele não tem transmissor e não tem bateria. Certo. O que faz o custo ser mais viável no processo de empresas que têm mais escala. Né? Sim. Então a gente utiliza a energia do celular no NFC. Então a gente consegue por ali fazer a leitura, ou a própria antena que também do RFID que faz a leitura do estado do lacre no momento da passagem. Entendi. E aí o princípio que a gente usa eu monitoro a troca de custódia na cadeia. Perfeito. O lacre, ele serve para... O lacre convencional já é assim, né? Sim. Você põe o lacre, quando ele passa a carga para você, ele checa se o lacre que você não pôs está rompido, e aí põe o lacre dele. Isso. O problema é que atualmente qualquer lacre é clonável, bastante fácil. Então o eletrônico, essa leitura é toda feita de forma eletrônica. Então não tem... Ela tem uma criptografia que ela não... E está no aparelho. Se o aparelho não lê, está com problema. Sim. Então assim... Tem vários dispositivos, vários alertas, a gente consegue medir tempos, a gente consegue mapear processos, então a gente consegue disparar alertas por quebra de processo, por quebra de tempo e pelo que o gestor logístico necessitar para o processo dele. Na verdade, o que a gente fez? A gente virtualizou o cadeado lacre normal. Sim. Porque hoje não existe um especialista capaz de dizer se um lacre convencional ele é original ou ele é falsificado. Não existe um especialista para isso. É verdade. E quais são... você disse que tem essas 4 informações na plataforma. Na hora que eu leio o dispositivo, eu consigo saber se ele é ele, que é o mais importante, a autenticidade, então não se clona. Ou se depois tentaram violar. Se está violado. Se está violado. Se está violado. Ou se cortaram. Se está violado. Porque às vezes os caras inventam, né? Eles cortam a ponta aqui, né? Eles tiram, depois tiram o rabicho, enfiam. A gente consegue identificar essas manobras no lacre. Cara, foi um desafio tremendo, então, para a engenharia, porque é um cabinho de aço, né? Sim, tem um como passar tudo ali, se a pessoa colocar um alicate ali, só morder, ele já vai dar como violado, praticamente. Se quebrar o raciocínio lá, ele vai dar uma variação e a gente pega na leitura. Que legal, cara. É um negócio novo, né? A gente já descobriu vários aprimoramentos que podem trazer a oportunidade de novos produtos para cada aplicação, que é o que a gente está desenvolvendo agora. Sim. Então vai ter o lacre que é mais para logística, o lacre que é mais para segurança, aí depende da necessidade do cliente. Por exemplo, o lacre que é destinado à logística. Qual seria a principal? O Bolt Seal eletrônico que a gente tem serve. Porque não tem a preocupação de fraudar a porta, porque ele é o dispositivo que fecha, seguramente, eu sei que fechou. Sim. Por leitura eu sei que ele está fechado, não tem depois como... Então eu sei que aquele evento foi realizado. A estufagem, a lacração foi realizada. Sim. Depois de trocar o lacre, trocou o lacre, e se ele não estiver lá, eu consigo saber que houve quebra ou clonagem dele. Então, como logística, por exemplo, o Bolt Seal é suficiente o Bolt Seal eletrônico é suficiente para monitorar a logística. Se precisar de segurança, a gente precisa avaliar qual o nível de segurança. Então, a gente está agora desenvolvendo níveis de segurança cada vez mais sofisticados, e cada um com o seu preço, e cada logística tem que avaliar. E aí essas informações estão todas
ficam gravadas numa plataforma? Na nossa plataforma, que a gente chama ela de iMonitor. Sim. Né? A Fractal é a empresa guarda-chuva, né? E a iMonitor é a plataforma tecnológica. Certo. E ali dentro tem todo o software, né? Toda a parte de segurança, de criptografia, toda a inteligência está ali. E a gente pela nuvem fala com o mobile, fala com as antenas, a gente vai falando com... É o IoT pleno, legal, né? A gente legal. fala em tempo real, ou seja, a leitura em tempo real. Sim. Eu leio, eu transmito em tempo real. Tá. Né? Mas ele, se for fraudado ou mexido, ele não transmite. Então, o primeiro que fizer a leitura Já vai saber. Isso. Então, na a gente- troca da custódia, você já soube. o princípio é esse. Por exemplo, um container que foi carregado, colocaram o lacre e ele está indo com destino ao porto. No meio do caminho foi contaminado o container, por exemplo. Então, Sim. quando chegar no porto, já vão detectar na entrada. Quem estiver recebendo, como qualquer lacre que ele verifica, ele vai verificar o eletrônico. A diferença é que ao invés de ser visual, ele vai ter um dispositivo que vai dizer ele é ele. Legal. Ou ele não é ele. Ou ele é ele, mas está com um alerta aí. Aham. Aí eles tomam a providência que tem que tomar. Ou pede uma inspeção nova. Aí é uma providência normal de logística sim. que o cliente trata com o operador portuário, com a alfândega. Aí entra os trâmites. A gente é só o dispositivo que monitora o status dele. E, por exemplo, quem pode ter acesso a essas informações da plataforma? Quem paga? Quem paga? Então, o cliente. Não, brincadeira. Não, na verdade, assim, é uma cadeia que a gente está Sim. chamando de ecossistema de segurança, de logística segura, na verdade, não é um Sim. ecossistema. Então, normalmente aqui, os grandes compradores de serviços são os exportadores que estão usando esse dispositivo para monitorar toda a troca de custódia da cadeia, né, Sim. e pegar, eventualmente, desvios logísticos, né, ou falta de performance logística. E a gente qualifica os agentes logísticos da cadeia. Então, o transportador, a própria expedição do fabricante, lá do exportador, o REDEX, o recinto aduaneiro em geral, Sim. os operadores portuários com a colocação de antena. Então, a gente acaba trazendo para dentro do ecossistema, que a plataforma faz parte do ecossistema, todos esses agentes. É muito próximo do OEA, né? A gente não tem... Sim. Mas assim, são os até nisso que eu queria princípios... chegar, né? São os Tava pensando, princípios que o OEA utiliza, são os princípios que esse lacre aplica no dia a dia. Porque no futuro pode ser aberto até para as autoridades também terem acesso a essa A informação. gente tem conversado e mostrado, difundido essa tecnologia para as autoridades, sim. Sim. Eles mostram bastante interesse em estar acompanhando o desenvolvimento disso. Ah, com E teve certeza. recentemente a Intermodal e vocês apresentaram. Foi a primeira vez, primeiro ano que foi apresentado na Intermodal? A Fractal é a primeira vez que participa da Intermodal. Com o Mesquita a gente participou várias vezes, Sim, mas sim. foram vários anos longe da Intermodal e agora retomamos esse ano com... E o volume de negócio foi bem... Tá assim, o número de contatos realizados em novos setores, que não só o container, surgiram setores novos que nos procuraram, porque meu entendimento é, onde existe um lacre, existe uma oportunidade de se colocar um lacre eletrônico, Sim. Aham. principalmente pela facilidade da fraude. Porque o mercado interno também requer isso. Temos casos... Transportes, né? Temos Transporte casos de eletrodomésticos. de baú, né? de Baú, cider. Nossa, são... Aonde tiver É um infinito cadeadinho, isso, né? cara. O processo exige uma conscientização de todos, né? Sim. Então, um caminhão hoje ele precisa ser melhor preparado para você ter uma lacração mais eficiente, né? Sim. Então, um cider, por exemplo. Que é um pouco mais difícil. Isso, então, mas existe dentro da DTA de importação exigências de cider, que qualificam o cider. Sim. Com aquelas cortinas, Com as lacres, argolas, as com os pontos de amarração e tal. Então, não é muito, você não tem que fazer um grande investimento, mas alguma coisa o transportador, os responsáveis, têm que adequar o processo. Que você falou, mas só para ratificar, o lacre, o cabo de aço pode ser até 3 metros. Cada projeto... pode ser mais, pode, até. cada projeto. Eu pensei que tivesse um limite. Não, tamanho. como são cabos de 3,5 polegadas, vai onerando, né? Se aumentar o cabo, vai ficando caro, fica pesado para manusear e tal, mas a gente tem lacres a partir de 50 centímetros até 3,5 metros. Cabos, né, de lacres. Sim, sim. Estamos testando alguns cabos agora mais finos, que não tem a qualificação do ISO 17712,
que é o internacional de segurança, mas ele faz a função de gerenciar a violação. Sim. Então, assim, nós estamos abrindo o leque para facilitar a vida, para ter produtos que sejam mais em conta para logística e não para segurança. Então, um pouquinho de tudo. Até na questão de segurança, para um equipamento, falando do container refrigerado, fazer a lacração dos componentes ali, da porta. Podem ser lacres mais simples, eletrônicos, dentro do processo, mas mais simples, que não trocam, né? Eles não são trocados todas as vezes, eles vão ser trocados se houver manutenção, né? Exato. Então ele vai, ele volta e tal, e quando fizer a manutenção, troca. Nós temos corta, vai precisar trocar um motor, alguma coisa. Troca. E esses lacres, eles são reutilizados ou são one way? Não, one way. Depois do momento que você cortou a primeira vez, acabou. Já era. É isso aí. Porque hoje já existem os que são reutilizados, Sim. mas eles são caros, né? Eles têm bateria, tem transmissor, tem a logística de reversa, tem uma série de... É porque você precisa... Seriam os cadeados eletrônicos, né? Que o pessoal As fechaduras, né? Você abre via RFID. RFID. Mas é muito difícil. Você não consegue O resgatar. volume que você tem de container, fazer um investimento desse, Você imagina, inviabiliza E como é que tudo. você resgata um equipamento desse? Pois é. Fazer uma logística reversa. Vai tirar antes do porto? Perde a loja. Vai pedir para o porto tirar? Como é que é isso? Vai pedir o importador recolher lá no complicado. Sim. Complicado. Não, então, legal. assim, a gente está querendo. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, que é muito legal, é a gente checa os pontos, os GPS dos pontos da operação e da leitura da custódia. Sim. Então, se eu tenho que fazer uma lacração de um container dentro da fábrica, se ele tentar lacrar fora da fábrica, ou seja, estufa na fábrica e vai lacrar fora por alguma outra razão, não consegue lacrar, ele não consegue lacrar eletronicamente esse container fora do perímetro que está estabelecido. Sim. Perfeito. Então a gente faz essa checagem, por quê? Porque ele tem uma lacração eletrônica, ele tem um processo que ele checa, tira foto e a gente cria a trilha auditável do processo. Quem poderia imaginar, né? É verdade. O upgrade não é um dispositivozinho que ninguém nunca prestou atenção e que faz a diferença. Muito legal. Pois é, estamos então aqui com José Roberto Mesquita, trazendo várias novidades para a gente, principalmente na área de segurança, uma aula, e falando de logística também, que é o nosso forte, né? A segurança dentro da logística, né? Temos que ter uma cadeia mais segura. É verdade. Com certeza. Em todos os aspectos, né? Em violação, em gestão, elas têm que ser mais seguras. Todos têm que participar. No meu entendimento, a cadeia ela vai ser tão segura quanto o ponto mais fraco dela. Legal. Tem que ser segura. Bom, agora a gente vai fazer uma pequena pausa rápida para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores que estão com a gente agora nessa segunda temporada. E aí a gente volta. Opa, tá demais. Vocês não perdem por esperar. Então a gente volta daqui a 2 minutinhos. É rapidinho, aguarda aí, a gente vai tomar uma água aqui e a gente já volta. Até mais. Estamos de volta aqui, então, com José Roberto Mesquita. Tá dando uma aula pra gente sobre lacres, né? Lacres eletrônicos. Ele que é proprietário da Fractal, né? Sim, fundador. Fundador da Fractal Tecnologia. Mas de onde surgiu esse nome? Por que Fractal? Então, antes a empresa se chamava iMonitor, né? Por conta das origens dela. E aí a gente fez um estudo e a gente chegou à conclusão que Fractal representa melhor o que a gente faz. Né? Então, o princípio do Fractal é um elemento, né, a natureza, né, que tem o elemento, né, o Fractal, e ele se repete em diferentes padrões, em diferentes escalas, né, que é o nosso negócio. Então, não importa de que forma que a gente aplica o lacre, mas o conceito do lacre é utilizado em todas as suas, em qualquer forma de lacre. Esse é o princípio do Fractal. Né? Muito bom. Então, vai repetir o padrão em
em outras soluções. E sobre o time lá, nós temos na Feira Intermodal, encontramos lá a Mariane, o Chico Mascaro. Isso, nós estamos com um time de pessoas que vêm da área, Só fera, hein? que conhecem o processo e que tem muito contribuído para construir algo mais robusto, né? É a Mariane dispensa. Ela esteve aqui com a gente, ela esteve aqui com a gente também. Episódio 10, pessoal. Ó, vocês não podem perder. O episódio 10, cara, a gente encontrou lá na feira, as duas meninas que estavam comigo, que trabalham comigo, falou: nossa, é a mulher do episódio lá. Cara, não percam. Episódio 10. Com certeza. Sim, Os outros também são legais. A Mary tem dado uma ajuda muito grande, né? A experiência, a bagagem dela contribui muito para o aprimoramento do processo, enfim, para a conversa com todos os elementos que a gente tem que conversar. O Francisco Mascaro, que também esteve comigo ao longo dos 30 anos de logística. Ele deve ter pelo menos os outros 30, né? Sim, sim. Uma experiência operacional, e a soma desses conhecimentos todos é que tem... Cara, a única dúvida, por que o cabelo dele não fica branco, cara? Ele deve passar grecinha, cara. Eu acho que ele pinta. É brincadeira. Um abraço, Mas eu acho que agora vai começar. Eu acho que agora vai começar a ficar. Muitas vendas, né? A parte operacional também, como ele conhece a cadeia toda. Ele que tem que entregar, né? Ele entrega, cara. Ele que faz. E ele vai, onde tem que ir, ele domina. E até em cima disso, das vendas. Então, a ideia é que opere no mundo inteiro. Ele é um projeto global. Sim. Ele tem envergadura para ser aplicado em qualquer logística, em qualquer país. Tá. Ele tem um viés de segurança, mas eu acho que onde existe uma logística mais ou menos desenvolvida, o Lacre tem uma grande contribuição. O Lacre Eletrônico tem uma grande contribuição na capacidade de gestão. Ele amplia a capacidade de gestão logística. Certo. E o dispositivo é fabricado aqui no Brasil mesmo? Projeto brasileiro, inventor brasileiro. Nossa, que legal. sou eu. Opa! E a montagem atualmente está sendo feita fora. Certo. A gente importa ele montado já. Entendi. Mas existem planos, sim, de montar uma fábrica no Brasil em breve. Legal. Com isso até reduz custos, né? Porque... Melhora a gestão de qualidade, é melhor, né? Tá mais próximo da gente. Os componentes são componentes disponíveis no mercado nacional com certa tranquilidade. E é um processo relativamente simples de montagem, né? Você tem a parte eletrônica, que não seria a nossa atividade fazer a montagem do eletrônico, mas sim fazer a montagem do dispositivo final. Sim, sim. Vamos estudar tranquilamente, está estudando fortemente a possibilidade de fazê-los aqui no Brasil. Que legal. E aí exportar. Mas é projeto mundial, sim, com envergadura para qualquer país. Caramba, que legal, cara. E não só para container, né? Vamos para caminhões, para trem, para tudo. Para trem, para... Nossa, tem uma ramificação como você enorme. falou, aonde necessita se usar um lacre, você pode substituir. Nós mapeamos algumas cadeias, a gente tem visto locais que tem 4 lacres. O do armador, o do exportador, o da receita e do recinto. Nossa. No caso da plataforma, cada um teria um aplicativo, é a nossa proposta. Então, o recinto tem um aplicativo com o perfil recinto, a aduana, perfil aduana, o exportador, perfil exportador, e o armador, que é uma conversa um pouco mais longa, perfil armador. Todo mundo lendo na sua responsabilidade, não precisa de tanto dispositivo. Legal. Então, assim, o trabalho é esse, é consolidar num dispositivo único e seguro, né? É muito bom. Porque vai até reduzir a questão de digitação. A pessoa tem que digitar, às vezes, 4, 5 lacres. Fora outros controles que eles têm que digitar isso daí em BL. Com a antena, você permite fazer uma checagem do lacre sem intervenção humana, né? Então, assim, aquelas conferências de lacre que demoram nos gates e tudo. Nossa. Então, dependendo do projeto da aplicação, cria uma automação. E não há necessidade de ter muitas antenas, porque é somente nos portos, basicamente, né? Aonde Redex, o cliente achar que tem. Sim. Nós temos um cliente que tem antena na saída da fábrica, que ele dá início de viagem. Então, a gente tem todo o processo de estufagem, a gente faz inspeção com fotos dos containers, tudo isso indexado na plataforma, né? Então, você dá o número do container, você acessa tudo isso de uma vez só, né? Sim. Então, você tem as fotos, a checagem do GPS,
e a lacração mágica, a lacração do container, o que eu chamo de momento mágico, que é a confirmação que um container está lacrado, que o container está fechado no local certo. Sim. E daí para frente a gente vai, cada um com o seu perfil, fazendo a sua função. Sim. E no final tem uma grande trilha totalmente rastreada, auditável e totalmente acessível pela logística do exportador, do embarcador. Temos clientes, inclusive, que estão com um aplicativo móvel em inglês no exterior. Caramba. Então, o container chega lá, ele dá uma verificada se aquele lá que chegou íntegro lá no destino. Vai chegar um momento que até a transportadora vai ter que também ter a aplicação. Nós temos o perfil transportadora que o motorista, com um clique, ele checa e o outro clique ele tira uma tem foto. as paradas para descanso, às 11 horas de parada. Sim. Tem então como ele fazer vai a ter leitura. que fazer a leitura. Se integra ao gerenciamento de risco. É um dispositivo que legal soma ao essa gerenciamento de risco. Então, eu consigo marcar o início da viagem, um ponto. Normalmente dentro da fábrica. Da origem, né? Da origem. E no fim, dentro do destino. Então, a gente consegue montar a cadeia. Não é um blockchain, mas é o princípio do blockchain. Né? Um processo controlando a etapa seguinte, né? Até como você falou, dentro da OEA ele cumpre Total. todos os requisitos. A gente usou muito, na construção do conceito, muito os fundamentos do OEA e do CTPAT americano, que é aquela legislação que eles lançaram depois dos atos terroristas lá, que os fundamentos são... Sim. Lá tem um viés um pouco mais terrorismo, né? Controle de produtos químicos, produtos de explosivos. Aqui tem outra conotação, mas o princípio é cadeia logística segura, onde todo mundo tem a sua responsabilidade dentro da cadeia. Muito bom. Muito legal. Esses são os fundamentos da Fractal, né? Da plataforma. Então, agora vamos deixar a coisa mais leve, né? Vamos causos, histórias engraçadas. Você lembra de alguma na tua carreira? Lembro, e ele está ligado ao que já falei aqui, ao CP500. A chegada do computador pessoal na empresa. Em casa já causava um certo furor com os amigos e as amigas. Né? Todo mundo queria conhecer o computador e todo mundo queria fazer os joguinhos, que naquela época os joguinhos eram mais simples, né? Mas era um grande entretenimento entre os amigos. Era um pauzinho correndo atrás do outro. Era um pauzinho, e tinha os jogos que você decifrava... Não era nem colorido, né? Não, era monocromático verde, era incrível. Quando chegou na empresa, todo mundo queria conhecer o equipamento e logo a área financeira, na época de planejamento, né, pedindo, senta aí que você precisa entender um pouquinho, vai aprender essa questão de planejamento e tudo. E aí o diretor botou do lado dele, botou o assistente e falou, é aqui que esse computador vai ficar. E todo mundo passava ali no corredor e via aquele computador e todo mundo ia lá perguntar como é que aquilo funcionava. E todos os trabalhos que eram feitos nesse computador saíam muito mais rápido porque o mainframe era fila, não andava o negócio. E aí começou a ficar... Fiquei famoso de cara na empresa lá, porque não pelo nome nem pela família, mas porque, eu trouxe o equipamento. O cara tem um CP500. Trouxe uma revolução, né? O computador naquela época. Computador. Ninguém nem. Aliás, naquela época se imaginava inteligência artificial. Era na ficção, era ficção. Mas que a ficção hoje em dia, muita coisa faz sentido, né? Com o que se imaginava naquela Aquele época. computador tinha um modem. E aquele modem, imagina que não tinha internet, que não tinha nada. E aquele modem, eu conseguia falar com um grupo. Imagine que não tinha isso aí, né? Mas eu ligava ele no telefone, ele era muito, muito lento e eu conseguia falar com times técnicos. Da Embratel, da Telesp. E eu usava como consulta, né? Os caras que acabavam dando informação como é que funcionava. E eu ia montando lá meu mundinho eletrônico e trocava joguinho, trocava... A música ainda não tinha ainda, o MP3, mas a gente trocava muitos jogos e muitas informações. Assim, foi uma experiência... Caramba. E na entrada dele na empresa eu dei muita risada e tive alguns benefícios de tê-lo, né? Em vários aspectos. Né? Ele comentou da Telesp aqui, cara. Lembrei das fichas telefônicas. Nossa. Tinha o Ciranda e o Cirandão da Embratel e tinha o videotexto da Telesp. É verdade. O videotexto já era colorido, o CP500 já não pegava legal, tinha que ter um 386, era um outro 486. computador que já tinha umas cores, apesar de ser a definição ainda ruim, mas você já tinha uma emoção ali de ver umas imagens, né? O outro, E o CP500 ele era fabricado por quem? Prológica, se não me falha a memória. Acho que era Prológica.
Não tinha nem Microsoft ainda. Então, E eu acho que a Microsoft veio depois, né? veio bem depois, né? Com os 386, 486, Tinha o 286. Não, tinha um- 286, Tinha tinha um 286. chamado TK-85, que depois cresceu, que você verdade. ligava na televisão, era só uma Sim. caixinha com teclado. Mas eu não fui muito para esse lado, eu fiquei mais ali Aí veio o personal computer, aí veio. Aí não acabou. era o PC XT. XT, é verdade. Que aí veio depois o 386, 486. 286, aí foi embora. 386, foi embora, é verdade. Aí depois Mas começou essa. o Windows, aí mudou. Aí mudou tudo. Aí Aí voltou. tu falou antes, voltando, você falou de Telesp, de ficha. Sim. Aí eu lembro, né, porque a gente ia atender navio, e aí a gente estava atendendo navio, a gente ficava com um monte de ficha no bolso para poder ligar pro escritório para saber se tinha mais trabalho para fazer. Vinha um bip, né? Um bip, No BIP, é verdade. bip pedindo para você. Entre em contato na Libra T37. Aí você ligava, aí o cara, tem 2 contêineres que descarregou com problema. E depois veio a época do Nextel, que foi depois aí já veio a evolução. Saúde mental foi pro doido, espaço. saúde mental foi pro espaço. É isso aí. Não dá, isso, né? Não dava. É isso aí. Eu lembro que no final do ano a gente fez uma operação para jogar o Nextel do prédio, cara. Tanto ódio Gerava que a gente estresse tinha. total, né? cara? Total. Não conseguia viver sem aquele barulhinho, cara. É louco. Não, imagina um terminal de operações, Nossa. né? Em container, cara. Era o dia inteiro aquele troço Era apitando, Nextel. cara. Você não conseguia fazer as reuniões. Não, a pessoa até sonhava que estava tocando aquilo lá, o alerta daquilo lá, O alerta acordava daquilo até matava os 5 vizinhos do Não, prédio. Não. Eu não tenho saudade do Nextel, não, né, cara? Nenhuma. Nenhuma. Mas ele foi parte da evolução, né, do atendimento. Ele abusou da nossa da parte pessoal nossa, né? Sim. Porque Sim. É verdade, é verdade. Mas vamos agora de homenagens? Tem algumas pessoas que você gostaria de homenagear? Aí você vai Foi falar importante? naquela câmera ali, a sua câmera. Não, o meu grande incentivador, que sempre foi apesar das broncas que a gente sempre, né, tinha, né, de cobranças e tal, mas foi meu pai. Meu pai, ele jogava muito a favor do meu desenvolvimento e enfim, da minha capacidade de desenvolver, né, o trabalho. E ele me incentivava onde fosse. Precisa de computador? Toma o computador. Vamos trabalhar Ele me levava no terminal sábado, que ele ia lá fazer a gestão dele lá. Sim. Eu era pequenininho, ele me levava. Filho, eu vou para Manaus, temos uma operação para montar lá em Manaus. Vamos. Pegava o avião pequenininho, ia com ele lá, me levava no navio, me levava nos chassis lá, no semi-reboques, porque Sim. tinha um monte de semi-reboque para lá e para cá. Então, assim, isso foi, né, abrindo as portas para mim de uma certa maneira, porque desde pequenininho. Eu estou falando antes dos 17, Sim, né? Estou sim. falando de com 14, com 15. Foi forjando, né? Foi. A ideia de... Ele também imaginava, tenho que deixar aqui uma sucessão para tomar conta do Zé, negócio. eu não tive... Ele falava para mim, Zé, eu não tive a oportunidade de aprender, eu não tive a paciência de aprender uma segunda língua. Ele falava um pouquinho de inglês. Mas ele, por conta dos negócios que tinham na época com empresas alemãs, Volkswagen, Sim. tinha Danzas, não sei se vocês lembram, Danzas, Sim, DHL, DHL. enfim. Vamos aprender alemão? Me mandou para a Alemanha aprender alemão. Legal, cara. Então ele Legal. o que podia contribuir para o meu desenvolvimento, e eu fui agarrando isso. E é isso, cara. Teve aqui o Lucas Luckmann, né, que fala um pouco de alemão. Aí a gente fez um quiz assim de algumas palavras. Fala alguma palavra que seja uma palavra que seja pequena em português, que Mas em alemão gigante alemão. Cara, é gigante. Eles misturam as palavras, né? Juntam. Aí ele falou algumas, cara, era Você impressionante, acabou cara, a gente se acabou de dar risada. Eu fui com 18 anos, eu fui morar na Alemanha. Terminei Legal. o colegial e fiquei um ano lá. E continua praticando alemão? Não, alemão é difícil. É cara. difícil, Precisava né? dos 3 anos lá. Entendi. É muito difícil. Mas aprendi, falei. Legal. Mas o inglês é... O inglês é o essencial hoje em dia. Sim. Mas ficou essa... Quando o Lucas veio aqui, a gente até fez, Falou, mas foi mais fora do ar, né? Algumas palavras, difícil. borboleta. Borboleta é uma palavra gigante. Não sei se era isso. E o número? O número de telefone é coisa de louco, cara. É. Porque eles contam ao contrário, né? Eles falam 32 é 230. Então, na hora que eles falam o número do telefone, você tem que estar super atento, porque... Nossa, Não é que porque doideira. é pior que o francês, né? Cara, Falar o número francês, né? Mas
Mas foi uma experiência boa, né? Foi muito bom. E você tem irmãos? São 5 irmãos, né? Comigo 6, são 4 mulheres e um irmão, caçula, homem. E eles também seguiram o rumo da logística, não? Eu tenho uma irmã e um irmão que estavam o tempo inteiro lá na logística. E as outras irmãs, né? Que são as irmãs, acabaram não se dedicando tanto à logística. Então, dos 6, 3, metade, né? Seguiu, né? Seguiu no negócio da família. E continuam até hoje, apesar da venda da mesquita, tem aí alguns negócios que a gente ainda desenvolve em conjunto. Vocês também atuaram na área da hotelaria, não foi também? Então, quando houve a venda da mesquita, né, tinham alguns investimentos sendo iniciados no interior e a gente tinha lá a fazenda e acabamos fazendo algum investimento em transformá-la num hotel. Perfeito. E operamos lá por uns 15 anos, até que minha mãe faleceu e ela era uma grande... Entusiasta é a palavra certa, e a gente vivia fazendo aquele negócio funcionar, e aí perdeu um pouquinho o brilho pela hotelaria, e aí voltamos com a fazenda e desativamos aí a questão hoteleira, né? Sim. Foi isso, foram 15 anos. 15 anos, bastante tempo, né? Difícil desfazer, né? Difícil, é um ramo novo, né? Foi difícil aprender. É provável que tinha clientes assíduos, né? Tem cliente que gosta do local, gosta de visitar aquele local, pô, aquela montanha, traz uma lembrança. Aí desfazer... E tinha muita gente recorrente, muita gente procurando para eventos. Depois que fechou o hotel, a gente continuou fazendo alguns eventos, casamentos e festas de empresa. Mas aí sem a obrigação da hotelaria. Sem a obrigação da hotelaria. Sem o custo da hotelaria. O custo é alto, a hotelaria. Né? Eu diria que é horroroso. Há muita gente, né? Muita gente. Mas para você aplica a logística também lá, né? Bom, mas a logística consegue automatizar. É uma carga que reclama, cara. É uma carga que reclama. O dia inteiro. Tudo tem que estar em ordem no hotel, né, cara? A carga que reclama. Vai ter uma baratinha morta ali. Todo mundo entende um pouco de hotelaria. Né? Porque todo mundo se hospeda em hotel e todo mundo, quando chega no seu hotel, porque eu acho que tinha que fazer isso. É a carga que reclama, né, na logística. É verdade. Foi uma experiência boa nesse período de no compete e aí até estendi um pouco. Me mudei para Campinas na época. Fui ter minhas filhas nasceram lá. E foi um momento bom que eu vivi numa região diferente de Santos, né? Porque aqui tudo vertical lá. Tudo na horizontal, você enxerga longe, um clima diferente de Santos, mas teve o seu tempo. As filhas torcem lá para Ponte Preta e Guarani? Nada, Santista. Santista, não tem perigo. Não tem perigo. Não, levava nos jogos aqui na Vila Belmiro, levava lá no vestiário e tal. Que legal, show. Muito bom. Então... aproveitar para agradecer pela sua participação. Quem agradece muito legal a história. Muito legal a história. Muito legal. A história da sua família, né? Totalmente ligada à história do nosso porto, à história da logística do nosso país, né? Sim. Então, muito legal. Tem muita história para contar aí, né? Sim, espero poder contar mais alguns capítulos futuros com aí, certeza, que estão sendo construídos ainda. Com certeza. Eu agradeço o convite e enfim... Foi muito bom compartilhar essas lembranças aqui com vocês. E a gente deseja toda a sorte, todo o sucesso do mundo nesse projeto, que na realidade o sucesso já está garantido. Está garantido. Rodeado de boas pessoas, um time fantástico. Tenho certeza que... Eu falei no primeiro dia que vocês apresentaram para mim, lá na antiga empresa que eu trabalhava, cara, eu falei, Chico... Falei para você também. A gente pôs lá, espetou nas janelinhas. Aqui, cara, foi uma sacada monstro, cara. E você sabe que aonde eu vou e conto o princípio, todo mundo fala, cara, como é que você teve essa ideia? Eu falei, cara, a gente removia 5 mil containers por mês do costado e tinha que ter motoqueiro com Nextel. Para poder garantir a gestão lá para não desgarrar. Fazer os checkpoints, né? Isso, se eu tivesse o lacre, estaria mais fácil, né? Os checkpoints estavam garantidos eletronicamente. Então, foi isso que fez surgir a ideia, né? Que legal. Um pouquinho de sorte, um pouquinho de conhecimento. Né? Legal. Então, agora, para finalizar, a gente tem um quadro chamado A Deriva. A gente vai falar algumas palavras e você vai falar o que você quiser sobre ela. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. O que você prefere? A logística hoje
com toda essa tecnologia ou aquela raiz do passado, o desafio? A logística de hoje. É mesmo. Eu tenho boas lembranças do passado, muitas dores na época, por falta da tecnologia, mas o ambiente tecnológico está no meu DNA. Eu prefiro a tecnologia de hoje. O cheiro do óleo diesel do caminhão, o chão tremendo com a empilhadeira passando com o container, estão no meu coração, mas hoje é a tecnologia. Legal. Tecnologia. E até dentro disso, transporte ou armazenagem? Armazenagem. É mais emocionante. Sim. Desafios, as oportunidades de desenvolver, de construir. Armazenagem. Agora, na saia justa, voltaria a investir em um hotel, ter uma hotelaria? Não, eu investiria tudo em tecnologia do lacre eletrônico hoje. Já que falou de tecnologia, o famoso CP500. Você disse que ele trouxe bastante sucesso para você na empresa quando você trabalhou. Mas e fora da empresa, ele também trouxe sucesso para você? Eu não posso comentar muito isso, mas eu posso garantir que sim, muito, muito sucesso. Eu tenho certeza disso. Era Maserati na época, né? Sim. Era um diferencial e tanto, né? Com certeza. Então, com essa resposta, encerramos mais um capítulo do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por vocês estarem sempre conosco, acompanhando essa segunda temporada que está imperdível. Você não deixe de seguir e compartilhar com os amigos. Vale muito a pena, são histórias espetaculares. É isso aí. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio, quinta-feira. Tamo junto.